Você sabia que a partir de um determinado ponto dentro da academia, quanto mais carga e volume você empurra, menos músculos seu corpo constrói? Parece contraditório isso que eu estou dizendo, né? Mas a biomecânica e a ciência moderna mostram que existe uma linha tênue onde o treino deixa de construir tecido muscular e passa a destruir suas articulações. Quando você ultrapassa o seu limite de recuperação sistêmica, aquela tensão produtiva no músculo se transforma em uma força bruta destrutiva que só desgasta seus tendões e neutraliza seus ganhos. Então, se você sente que está treinando cada vez mais pesado, mas a sua força sumiu e o músculo estagnou, você caiu na armadilha do sobretreinamento. Então, hoje você vai entender exatamente a ciência por trás disso e como corrigir essa rota para voltar a crescer de forma explosiva. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações para aumentar a recomendação desse vídeo e para ajudar mais pessoas ainda. E bora pro conteúdo direto ao ponto. Para entender o que acontece no seu corpo, a gente precisa olhar primeiro para a mecânica do movimento. O nosso músculo funciona como um grande amortecedor e gerador de força. Então, quando você está descansando e faz um exercício, como por exemplo um supino ou um agachamento, a carga é direcionada com precisão para o ventre muscular, que é a parte contrátil do músculo. É ali que a mágica da hipertrofia acontece. O problema é que quando você acumula um volume excessivo de treino sem a devida recuperação, as fibras musculares entram em fadiga severa. Então o músculo perde a capacidade de se contrair com firmeza. Mas para onde vai toda aquela tonelagem que você está tentando levantar? Ela não some. A física não perdoa. A carga se desloca do ventre muscular para os tecidos conjuntivos, ligamentos e tendões. E é exatamente aqui que a tensão interna produtiva muda de figura e se transforma em força de cisalhamento. Essa força de cisalhamento é um estresse que tenta deslizar ou cortar as estruturas da sua cápsula articular. Estudos recentes de captura de movimento e análise biomecânica tridimensional mostram que quando o músculo motor primário se esgota, surgem micro-oscilações no movimento. Elas são pequenos desvios milimétricos da trajetória da barra ou do halter que acontecem porque o seu corpo está desesperado buscando compensações mecânicas. Ou seja, você acha que está destruindo seu peitoral, mas na verdade está apenas moendo a cápsula do seu ombro. Me conta aí nos comentários, você já reparou que nas últimas repetições daquele treino pesadão você começa a tremer e perder a trajetória certinha do movimento? Escreve aí embaixo a sua experiência, qual exercício você mais sente isso acontecer. Mas isso que eu te mostrei na mecânica não é nada perto do que acontece na sua cabeça, literalmente no seu sistema nervoso central. Para você levantar uma carga pesada e gerar força explosiva, o seu cérebro precisa enviar um sinal elétrico muito forte que aciona as chamadas unidades motoras de alto limiar. São essas unidades motoras que ativam as fibras musculares do tipo 2, as fibras mais propensas à hipertrofia muscular e aos ganhos de performance. Mas o problema é que o overtraining enfraquece a central elétrica do seu corpo. Quando o seu sistema nervoso entra em fadiga crônica, acontece um fenômeno fascinante que a literatura científica chama de sinalização silenciosa ou inibição autogênica. O seu cérebro, percebendo que a integridade da sua estrutura óssea e articular está em risco por causa do cansaço, diminui propositalmente a intensidade do sinal elétrico. É como se o seu cérebro colocasse um limitador de velocidade no seu músculo para impedir que você rompa um tendão. Enquanto um atleta descansado consegue fazer um disparo neural de alta potência, acionando tudo de uma vez com máxima velocidade, o atleta sobretreinado tem um recrutamento lento e desincronizado. Aí você faz uma força absurda, sente um cansaço terrível, mas a mensagem elétrica nem chega com força suficiente para ativar as fibras que realmente fariam seu músculo crescer. Mas pessoal, vamos ser sinceros, para encarar uma rotina intensa, conseguir se recuperar desse desgaste neural diário e manter a alta performance em cada sessão de treino, a sua nutrição e suplementação precisam estar impecáveis.
Não dá para brincar com a recuperação. Por isso, na hora de garantir seus suplementos de altíssima pureza, seja a sua creatina, seu whey protein ou aminoácidos ou pré-treinos, acesse o site da Max Titanium e use o meu cupom MAX10 Personal Fábio. Com ele, você ganha 10% de desconto direto no seu carrinho e ajuda o canal a continuar trazendo análises biomecânicas nesse nível. Agora que garantimos a suplementação, vamos voltar ao nosso corpo e entender a parte metabólica. Vem comigo. Mas afinal de contas, o que acontece lá dentro das células quando você insiste em treinar além da conta? Quando você faz um treino produtivo, você gera microlesões controladas. Então o corpo responde enviando sinais inflamatórios para reparar e construir um músculo maior. Porém, quando você entra em overreaching ou sobretreinamento, ou overtraining no caso, essa inflamação deixa de ser local e vira uma inflamação sistêmica. O corpo todo fica inflamado. Essa resposta inflamatória crônica simplesmente trava e atenua a via mTOR, que é a principal via responsável pela síntese proteica. Em termos simples, a fábrica de tijolos do seu músculo fecha a porta. Para piorar a situação, a fadiga sistêmica dispara os níveis do hormônio cortisol por longos períodos. O cortisol em níveis fisiológicos normais é ótimo, mas sustentado no topo, ele cria um ambiente extremamente catabólico. O corpo entra em modo de sobrevivência, entendendo que precisa estocar energia e que o tecido muscular gasta muita caloria. Resultado, ele começa a quebrar a proteína muscular em vez de construir. Para completar esse cenário, dados científicos focados em bioquímica do esporte mostram que o excesso de estresse leva à exaustão mitocondrial. As mitocôndrias são as usinas de energia das suas células. Quando elas ficam esgotadas, a sua capacidade de ressíntese de ATP, que é o combustível puro da força explosiva, despenca. É por isso que você perde o gás logo na primeira série. E aqui entra a nossa dica de ouro deste vídeo, que é onde a maioria das pessoas erram sem perceber. Como identificar os sinais visíveis de que a sua estrutura mecânica quebrou? Existem marcadores posturais claros de que você passou do ponto na recuperação. Eu vou mostrar. Um dos mais comuns é a escápula alada ou a perda de estabilidade articular durante os exercícios de empurrar e puxar. Quando os serráteis e os estabilizadores da escápula fadigam, a sua escápula decola das costas. A partir desse momento, o ombro roda inteiramente e você perde totalmente a alavanca da biomecânica no peitoral e dorsal. Outro sinal clássico é o deslocamento ou compensação do quadril durante um agachamento ou um leg press, onde o quadril faz uma rotação para compensar a falta de drive neural nos glúteos e quadríceps. Então, para saber se o seu treino está sendo guiado pela ciência ou pelo impulso do ego, faça esta checklist rápida na sua próxima sessão. Primeiro, velocidade de execução. A barra perdeu a aceleração constante mesmo nas primeiras repetições? Segundo, estabilidade nas articulações. Você precisa balançar o tronco ou deslocar as articulações para terminar a fase concêntrica. Terceiro, localização da dor. A dor pós-treino está concentrada na inserção do tendão ou na articulação em vez de ser no meio do músculo. Então, se você respondeu sim a esses pontos, você não está gerando tensão mecânica controlada no músculo, você está, na verdade, apenas empurrando peso com a articulação. Manter uma técnica limpa e impecável é a única forma garantida que direciona o estresse metabólico exatamente para o tecido muscular. Então, como nós resolvemos isso e restauramos a nossa produção máxima de força? A resposta é o princípio menos é mais. Para redefinir o seu sistema nervoso e voltar a crescer, você precisa aplicar um protocolo de deload estratégico, uma semana reduzindo o volume total de séries pela metade, mas mantendo a intenção de alta velocidade técnica perfeita em levantamentos fundamentais. Isso permite que o sistema nervoso limpe a fadiga acumulada, restaure a sensibilidade dos receptores e devolva a velocidade máxima às suas fibras rápidas.
musculares. Equilibrar o volume de treino com a sua capacidade real de recuperação estrutural é o único caminho para um crescimento sustentável, constante e livre de lesões ao longo dos anos. Se essa explicação biomecânica te ajudou a entender o seu treino de uma forma diferente, clica agora no botão de hype nesse vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para não perder as próximas análises técnicas. Então, resumindo tudo o que vimos hoje, excesso de volume desloca a carga do músculo para os tendões e articulações, o cérebro silencia o sinal de força para te proteger quando há fadiga central e a inflamação sistêmica e o cortisol alto travam a hipertrofia e exaurem suas usinas de energia. Então, reduzir o volume estrategicamente é a chave para recuperar a força explosiva. E não se esqueça, para manter o aporte nutricional do nível máximo com o melhor custo-benefício, use nossos cupons dos meus parceiros queridos. No site da Max Titanium, use o cupom MAX10 Personal Fábio no carrinho quando for finalizar as compras, assim você tem 10% de desconto. Ou se você gosta de pasta de amendoim para adicionar sabor na sua dieta, ou as barras de proteínas com 21 gramas de proteínas da Dr. Peanut, ao selecionar os seus produtos e sabores favoritos, adicione o cupom BL Personal Fábio para você ganhar 10% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, para conhecer mais do meu trabalho com dicas de treino, me acesse e me acompanha também no Instagram, TikTok, Facebook. Os links também estão nas descrições e comentários. Aquele abraço, eu sou o Personal Fábio Vilas Boas. Lembre-se, treine com inteligência e com a ciência ao seu lado. E é por isso que eu estou todos os dias aqui oferecendo esses conteúdos para ajudar você a treinar de maneira mais inteligente e elevar seus resultados para um próximo nível. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Bora treinar!